Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sempre louvar o Senhor, que possamos sempre trazer no nosso coração, nos nossos lábios, a gratidão a Deus. Quanto mais nós agradecemos ao Senhor, mais nós atraímos as suas bênçãos. E que a nossa gratidão, ela possa ser revelada através dos nossos gestos, através dos nossos atos. E um grande ato de amor é evangelizar. Evangelizar. Então eu quero te pedir mais uma vez, me ajude nessa missão. Vamos juntos evangelizar. Se você ainda não se inscreveu no canal, é muito rápido, você se inscreve aí embaixo no YouTube. Ative aí o sininho de notificações. Deixe o seu joinha. Deixe os seus comentários. E compartilhe essa pregação. Você, fazendo isso, você pode ter certeza. Você vai estar ajudando muito essa missão crescer e fazer com que alcancemos cada dia mais e mais pessoas para se alimentarem com a palavra de Deus. É essa palavra que traz vida e esperança para cada um de nós. E essa palavra, ela é tão maravilhosa que em apenas 3 versículos, esses 3 versículos, eles estão recheados de uma riqueza tão grande, tão grande. Meu coração se alegra muito por ter o privilégio do Senhor de partilhar essa mensagem hoje com vocês sobre o reino dos céus. Esse reino, meu irmão e minha irmã, é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Se nós meditarmos desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, esse povo que nós temos falado esses dias, esse povo amado de Deus, mas que era tão cabeça dura. Esse povo que tão facilmente se desviava do caminho, se rebelava contra Deus. Mas Deus nunca desistiu desse povo. E o Senhor, Ele foi enviando ao longo da história homens, mulheres. Ele foi enviando pessoas para libertar o seu povo. E quando o Senhor enviava, Ele enviava homens e mulheres fortes. E quando Jesus veio, o povo de Israel, ele estava ansioso, aquele povo esperava muito se cumprir a profecia do Messias, daquele que viria libertar o povo de Israel do domínio do Império Romano. Aquele povo esperava muito que a profecia se cumprisse. Mas o que aquele povo esperava era um grande rei, um grande guerreiro que levantaria um grande exército para combater o Império Romano. O reino que eles esperavam é no reino aqui da terra. Mas quando Jesus vem, Ele vem no silêncio, na humildade. E Jesus vem instaurar aqui na terra o verdadeiro reino dos céus.
Esse reino que quando os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus então ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso nós rezamos, venha a nós o vosso reino. É isso que Jesus ensinou os discípulos a pedir. Que o reino dos céus viesse na terra. Mas eles achavam que esse reino era um reino humano. Um reino que iria derrotar os adversários. Um reino que iria se firmar para dominar os outros povos. Mas o Filho de Deus vem, nasce numa manjedoura de uma virgem. E até os 30 anos, viveu a sua vida sem ser reconhecido. Até que Jesus começa a sua missão, escolhe 12 homens que não tinham fama, que não tinham poder. E Jesus começa a instaurar o verdadeiro reino dos céus. Que não seria mais o reino da espada, o reino da guerra, o reino do domínio. Mas que seria o reino do amor de Deus. Seria o reino do perdão. Seria o reino de Deus aqui, como uma preparação para a nossa eternidade. E é esse reino dos céus que o Senhor anuncia para cada um de nós. É o reino de homens e mulheres, pelo poder da fé, pelo poder da oração, tem derrotado as artimanhas do inimigo. É o reino de um grande exército, daqueles que, com a autoridade do Senhor, colocam o inimigo de joelhos. É o reino de um grande exército, que vence pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. E Jesus falando com aquela multidão, Jesus então vai falar para eles sobre o valor desse reino. O que eu, o que você faria, o que nós daríamos para ter o reino dos céus. E Jesus então ele vai dar 2 exemplos, e o primeiro ele vai dizer que o reino do céu é como um tesouro escondido no campo. E quando o homem o encontra, o mantém escondido. Ele vai então, vende tudo que ele tem, vende os seus bens e compra aquele campo, porque aquele tesouro que estava escondido ali naquele campo, ele vale mais do que tudo nesse mundo. Que alegria, meu irmão. Que maravilha, minha irmã, nós tomarmos posse dessa verdade. Nosso alvo principal, a nossa meta, o nosso propósito nessa vida deve ser descobrir o reino dos céus. Descobrir aquilo que é mais valioso. Descobrir aquilo que é a razão da nossa vida, que é a razão da nossa existência. Porque nós nascemos para a eternidade. Nós nascemos para durante um tempo estarmos aqui na terra. E nesse tempo aqui como peregrinos, nós irmos edificando a nossa vida na rocha que é o Senhor. E assim, ao fim da nossa jornada, nós ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. O reino dos céus, meu irmão e minha irmã, deve ser a nossa maior busca. Nós devemos viver para alcançarmos o reino dos céus. E como que nós encontramos esse reino? Nós encontramos o reino do Senhor. É como esse tesouro escondido. Esse tesouro que à medida que nós procuramos, à medida que nós queremos conhecer o nosso Deus, à medida que nos aprofundamos nesse amor, nós vamos encontrando esse tesouro escondido.
esse tesouro que está ao alcance de todos. Mas quem o encontra é aquele que o busca de coração. É aquele que faz do reino dos céus, desse tesouro, o seu alvo, o seu propósito. Tudo que nós alcançamos na vida, que não seja o reino dos céus, um dia vai passar. Por isso que o Senhor falou: não ajuntem para vós tesouros na terra, porque tudo vai acabar, mas ajuntem para vós tesouros no céu, porque o céu é um tesouro, é o prêmio para aquele que é fiel até o fim. E quando nós encontramos esse tesouro, nós temos que ter a coragem de renunciar tudo aquilo que nos atrapalha, renunciar tudo aquilo que nos impede de seguirmos o caminho do Senhor e adquirir esse tesouro para a nossa vida. Quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, é isso que nós estamos pedindo ao Senhor. Que da mesma maneira que o Senhor reina nos céus, nós aceitamos que Ele reine na nossa vida. Nós aceitamos que Ele governe a nossa vida. Nós aceitamos que Ele dirija os nossos passos. E o segundo exemplo, o Senhor vai dizer que o reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. E quando encontra uma pérola de grande valor, ele vende todos os seus bens e adquire e compra aquela pérola de grande valor. O reino dos céus é uma procura diária na nossa vida. Deve ser uma procura incansável. Nós devemos colocar isso como meta, como prioridade na nossa vida. O céu deve ser a nossa maior prioridade, o nosso maior alvo, o nosso maior propósito. Quantas vezes nós ficamos tão presos às coisas materiais, às coisas desse mundo, e esquecemos da nossa eternidade. Quantas vezes não damos o devido valor a esse maior tesouro que é a nossa salvação. Foi para isso que Jesus veio, meus irmãos. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Ele se sacrificou no nosso lugar, se fazendo vítima, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E esse reino dos céus, ele começa aqui. E descobrir o reino dos céus é justamente descobrir o nosso valor. É justamente encontrar a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. E quando nós encontramos isso, aquele vazio que estava no nosso coração, ele começa a ser preenchido. Quando nós encontramos esse tesouro, quando nós deixamos o amor de Deus nos encontrar, é aí que nós sentimos aquela paz que nada nesse mundo oferece. É aí que nós entendemos a nossa vida, que nós olhamos para nós e sabemos que, independente de posição social, dependente de bens materiais, dependente de nada desse mundo, nós somos especiais e nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que é Pai e que quer e que deseja e que fez, que faz e que fará tudo para que nós possamos estar com Ele, morar com Ele na eternidade. É essa alegria de possuir essa riqueza, essa alegria de possuir esse tesouro. Tem uma canção maravilhosa de um cantor católico que eu gosto muito, Juninho Cassimiro. E essa canção chama A Felicidade. E ela fala assim: além de vós, o que há para mim no céu, se vos possuo, Senhor, nada mais me atrai aqui. O meu coração pode já desfalecer, porque a minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza, tudo mais perde o seu valor
desprezei as paixões dessa terra a fim de ganhar seu olhar. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Gente, que coisa linda! Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso propósito. O nosso coração deve estar na eternidade. E nós devemos e precisamos desejar encontrar esse tesouro. É por isso que a igreja nos apresenta, que as Sagradas Escrituras nos apresentam exemplos de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas a partir do momento que encontraram esse tesouro que é o Senhor Jesus, que encontraram essa maior riqueza. Quantos homens e mulheres que a igreja vai nos contar, que a Bíblia vai nos contar, que tinham tudo nesse mundo, que trocaram tudo pelo Senhor, que deixaram as coisas materiais, que deixaram aquilo que as atrapalhava e tomaram a decisão: a minha riqueza agora é o Senhor, é esse tesouro que eu encontrei e que eu não quero abrir mão dele. Meu irmão e minha irmã, meu coração se alegra, porque eu tenho certeza que enquanto você está ouvindo essa pregação, o seu coração está batendo mais forte. E muitos hoje vão ter esse desejo. Sabe por quê? Porque é algo que o Senhor sempre coloca no meu coração para dizer, e é a mais pura verdade. Esse vazio do seu coração, ele não vai ser preenchido com nada desse mundo. Esse vazio que existe em você só pode ser preenchido quando você encontra esse tesouro. Quando você encontra Jesus. Quando você se rende ao amor dele e deixa ele te abraçar. E deixa ele entrar e reinar para sempre na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o Senhor. Como é bom, Senhor. Como é bom meditar na sua palavra. Que cada dia, Senhor, mais e mais pessoas tenham essa oportunidade. Que cada dia, Senhor, mais e mais pessoas sejam atraídas para ouvir a sua palavra, para meditar e guardar sua palavra no coração. Senhor, que possamos ser como o Senhor hoje contou nessas parábolas, dessas pessoas que encontraram o maior tesouro. Ó Senhor, que hoje o coração de muitos possam desejar se voltar, ser atraídos para o Senhor. Sim, Senhor, o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa herança e nós somos cidadãos dos céus. Que nós possamos, Senhor, te buscar, que nós possamos, Senhor, desejar te encontrar, que nós possamos lutar todos os dias pela eternidade e pela salvação. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos esse desejo, essa força que vem do alto do Espírito Santo, para nós colocarmos o reino dos céus como a prioridade da nossa vida. Porque tudo nesse mundo passa, Senhor. Mas esse tesouro, que é o reino dos céus, é para sempre na vida de todos que o encontrarem. Senhor, eu entrego a minha vida, a minha família, a vida de cada irmão e a família de cada um nas suas mãos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.